Oi, oi, pessoal, boa noite. Oi, estamos esperando o pessoal entrar, a gente já começa. Quem está já ao vivo aí nos acompanhando, logo mais estamos começando a nossa live. Oi, oi, boa noite. Oi, boa noite, bem-vinda. Muito obrigada, muito bom estar aqui. Aí chegou todo mundo? Tá chegando a Vanessa aí. Boa noite, Maravilha. Vanessa. Boa noite, Como todos, vocês todas e estão? todos. Tudo bem, você? Podemos começar então, né? Queria dizer primeiramente boa noite a todos e a todas que estão aí nos acompanhando ao vivo. Aqui quem fala é Valks, sou psicólogo, sou um homem branco, utilizo óculos de grau com hastes pretas, barba por fazer e camiseta branca da Psicologia 30 Horas. E estamos fazendo essa live hoje para conversar com a categoria, né, para dialogar um pouco, dizer o motivo da gente ter organizado essa chapa, né, do motivo da gente ter se colocado à disposição para concorrer às eleições do nosso Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul. Então, esse é um pouco o objetivo dessa nossa conversa de hoje. Vamos fazer aí uma rodada de apresentação, deixar as nossas colegas se apresentarem também, e a gente já começa o nosso debate. Pode Maravilha. ser? Eu vou puxar então essa roda aí, essa fila. Eu sou Tá. Paola Evangelista, sou psicóloga, tenho os cabelos castanhos escuros, olhos também castanhos escuros, estou usando um batom um pouquinho rosado, estou usando também um colarzinho verde e atrás de mim tem uma parede branca, né? E estou aqui hoje para a gente poder dialogar um pouquinho, né? Mostrar um pouquinho da cara da chapa, né, Valkers e Vanessa, um pouquinho dessa cara da chapa e convidar os demais companheiros para estar conosco agora. Bom, eu sou Vanessa Terena, né? Uma mulher indígena, pele
Eu não sei qual que é a cor da minha pele. Dizem que eu sou morena clara, né? Cabelos longos, tom escuro, vestido preto com flores. E é isso. Atrás de mim tem uma parede branca também. A minha área de atuação, né, é com psicologia e povos indígenas, direitos humanos, né? Como eu sou do povo terena, então é uma representatividade bem importante, né? Tanto para o meu povo quanto para a psicologia, né? De poder ter essa discussão amparada, né? Também no local de fala. Então, trabalhar com as questões de racismo, construção da identidade indígena, não só indígena, né? Como direitos humanos como um todo. E é isso, estou aqui, disponível. Então é importante a gente falar, né, primeiro o nome da chapa que a gente escolheu. A gente teve um debate muito grande, extenso, né, de horas para chegar num nome que contemplasse tudo que a gente defende, tudo que a gente acredita. Aí eu até brinco, o nome acabou ficando grande, mas porque a nossa causa também é grande, né? Então, por isso o nome extenso, né? Então, o nome da nossa chapa se chama Psicologias, Territórios e Identidades. Diálogos democráticos, garantias de direito e equidade. Nós somos a chapa 11, que concorre às eleições do CRP no Mato Grosso do Sul. Apoiamos a chapa 21, Frente em Defesa da Psicologia Brasileira, que concorre às eleições do Conselho Federal de Psicologia. E quando a gente reuniu o grupo para conversar sobre as eleições, nós discutimos muito a situação que o país vive, o Brasil e o nosso estado, Mato Grosso do Sul. Nós vivemos aí tempos difíceis, né? O mundo todo vive aí momentos de crise, momento de guerra, momento de muita violência, né? Muita opressão, e a gente passa também por uma pandemia que parece que estamos no clima de que já acabou, mas ainda não acabou, né? A gente apenas está no final dela. E essa pandemia de Covid-19 ceifou milhões de vidas. Quando a gente escreveu o manifesto da chapa, nós olhamos o número, passava de 6 milhões já, né? Hoje, não vi hoje se já chegou aos 7, mas deve estar bem próximo disso, né? E no Brasil, durante a pandemia, a gente viveu esse momento aí de negação de tudo, né? Negação da pandemia, negação do vírus, negação da vacina, negação da própria política, negação da democracia. Vivemos aí também um momento de um discurso de ódio avassalador na ponta da língua de muita gente, muitos brasileiros e brasileiras, né? E é um discurso de ódio que tem um endereço, né? Ele vai direcionado àqueles e aquelas que estão em situação de maior vulnerabilidade, aqueles e aquelas homens e mulheres em situação de vulnerabilidade, LGBTIA+, povos indígenas, negros e negras, mulheres. Então, é uma classe, categorias, né, setores da população que estão em um momento de crise, por estar em vulnerabilidade, são os que mais sofrem, são os que mais sentem aí na pele essa crise toda que a gente está vivendo, né? Então, além disso, nós vivemos um momento de enfraquecimento das políticas públicas. Então, as políticas públicas que deveriam atender justamente a essa população que não tem condições de pagar por serviços privados, por exemplo, seja de saúde, de assistência social ou qualquer outro serviço, a gente vive um momento em que as políticas públicas também estão num processo de desmonte, num processo de fragilização. Tem uma emenda constitucional que impôs um teto de gastos, né?
e eu costumo dizer até que esse nome gasto deveria ser abolido, porque política pública não é gasto, mas investimento. Mas a gente vive aí esse momento em que tem um teto de gastos em que impede que nós ampliamos os atendimentos, ampliamos o acesso da população às políticas públicas. E diante desse cenário, a gente acredita que a psicologia tem um papel fundamental, porque é a psicologia que vai ouvir a essas populações de uma forma acolhedora, de uma forma em que as pessoas se sintam à vontade de poder falar da sua dor, do seu sofrimento, da sua situação de vulnerabilidade. E por acreditar nesse papel da psicologia, é que a gente montou a nossa chapa, por defender essa psicologia que atua diretamente com essas populações mais vulnerabilizadas, por meio das políticas públicas ou de políticas privadas, mas principalmente das políticas públicas, que é aonde essa população tem acesso. Então, é um pouco isso, né, panorama geral que a gente quer falar hoje com a categoria, por isso que a gente está aqui nessa live ao vivo, trocando essa ideia. Val, que você traz, acho que muitos elementos importantes para a gente discutir aqui hoje, né? As questões das políticas públicas, a importância da psicologia enquanto ciência, enquanto saber, enquanto área da relação humana, o quanto fomos afetados, né? E aqui eu vou puxar um pouquinho para o lado da educação, que é onde eu estou hoje, né? Onde eu encabeço a chapa puxando esse lado da psicologia educacional, da importância, nós estamos em implementação da Lei 13.935, que diz justamente dos psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas de ensino, por entender que as relações educativas, elas precisam desse olhar, né, ampliado da psicologia. Então, eu acho importante trazer ao conhecimento da categoria que essa também vai ser uma das nossas lutas dentro do CRP, né? São muitas as especificidades, nós temos uma diversidade muito grande, mas que vamos estar encabeçando essa chapa para trazer a diversidade dentro da nossa categoria. Então, enquanto psicóloga educacional, vem aqui o meu convite à categoria a refletir, né? Nós tivemos muitas perdas na área educacional, né? Nós estamos falando de um final de pandemia, mas uma pandemia que nós estamos vendo seus reflexos, né? E os reflexos em relação à educação foram quase 2 anos de escolas fechadas, aí nós estamos falando de processo educativo, nós estamos falando de violências e violações de direitos que aconteceram durante esse período, né? Até porque a escola pública, em especial, é o primeiro braço do Estado em relação a essa população, né? Então, tanto as questões de merenda, de alimentação, nós estamos falando aí de 1/3 da população brasileira em miséria, né? Voltamos à situação de pobreza e miséria. Então, o nosso compromisso é justamente com todas essas áreas, né? Em especial a área educacional, da qual eu estou, lutando por uma psicologia crítica, por uma psicologia que vê as questões como forma de acesso, né, à emancipação desses sujeitos. Então, vou passar agora a bola aqui para a Vanessa para falar um pouquinho dessa área que ela está, que hoje aqui o intuito é um bate-bola, é também vocês conhecerem um pouquinho da gente, né? Então, estou nessa área educacional com vistas a todas essas questões que a gente vai abordar um pouquinho mais. Bom, como falar sobre psicologia sem falar de direitos humanos e como falar em direitos humanos sem falar de psicologia, né? Como o Valks trouxe, né, a questão da pandemia, a pandemia escancarou todas as questões que nós já tínhamos, né? Nós, povos indígenas, desde 1500, né? E trouxe à tona, né, vários discursos de ódio, várias
como eu vou dizer, várias formas de dizerem o que as pessoas tinham medo de dizer, né? Então, a pandemia escancarou muitas privações de direitos que nós já passávamos, né? Todas as chamadas minorias, né? Todas as questões de falta de acesso, de privações de direito, de vulnerabilização, né? E onde que a psicologia se colocava, né? Porque foi tudo muito intenso, né? Ao mesmo tempo que as coisas aconteciam, a gente tinha que pensar o que fazer, achar uma solução, achar uma forma de aplicar em meio à pandemia, né? Então, assim, a psicologia teve que fazer o que ela dava conta. E agora eu acho que nós começamos a ter um ar para retomar algumas coisas e pensar, bom, vai ser desse jeito, não é desse jeito. Teve pautas que surgiram muito urgentes e que a gente está precisando repensar muitas coisas. Eu acho que uma das principais questões positivas, pelo menos no meu ponto de vista, é que a psicologia teve que olhar para a realidade do povo brasileiro, né? Porque assim, quando a gente fala de psicologia, a gente pensa na clínica, como, né, vocês mesmos falaram, assim, não tem como falar de psicologia sem falar de políticas públicas, né? Políticas não estamos falando de partidário, estamos falando de políticas públicas, de acesso, de direitos, né? Onde a psicologia precisa estar, onde a psicologia precisa executar a sua prática, né? Então, ela teve que olhar um pouquinho para ver qual que é a realidade, né? Temos mais de 305 povos indígenas no Brasil e se escancarou a questão dos Yanomami, as questões do garimpo, as questões, né, de urgência e desastre mesmo. O que é a psicologia? Como que a gente vai dar conta de tudo isso, né? Então, quando a gente tem um nome de uma chapa tão extensa, reflete muito disso, né? De que a gente está tendo que pensar em muita coisa em pouco tempo. Então, eu acho que, pelo menos, né, conheço todas as pessoas que estão na chapa, é uma chapa muito distinta, né? São pessoas totalmente diferentes que têm um compromisso, né? Um compromisso com a categoria, um compromisso com a psicologia brasileira. De cada um trazer a sua bandeira e falar, olha, vamos, porque dá para juntar tudo. A psicologia embarca tudo, né? Tudo que é humano. Então, assim, é muito prazeroso para mim fazer parte, né, dessa chapa tão plural, né? Que, né, como o Valks falou, a gente também está apoiando a chapa 21 do Federal, que também reflete muito disso, né, dessa pluralidade. E não é fácil, né, trabalharmos por uma psicologia plural. A categoria tem muitas questões ainda, né? E a gente precisa desmistificar todas elas, precisa trabalhar desde a base em todas elas, para a gente poder ter um dia uma psicologia plural, no meu caso, pintada de genipapo e urucum, né? Uma psicologia que tenha uma consciência de todo o colorismo que nós temos. E é isso. Vanessa, você falando, eu me lembrei da eleição passada, sabe? A eleição anterior do CRP e do CFP foi em 2018. E já lá atrás, né, há 3 anos, nós já olhávamos para isso que está acontecendo hoje. Então a gente já vislumbrava, né, diante da conjuntura daquele período de 2018, a gente já enxergava que viveríamos dias muito duros nos próximos anos. Dias de muita violência, de discurso de ódio, de opressão, de ataque às populações mais vulneráveis, né? E de ataque aos direitos humanos, que é carta fundamental do nosso código de ética do psicólogo e da psicóloga. Como bem a Vanessa disse, não tem como separar direitos humanos da psicologia e vice-versa. E lá atrás, em 2018, a gente enxergava isso. Vamos viver dias muito
tensos, dias terríveis, em que os direitos humanos serão o grande alvo daqueles e daquelas que querem o direito de eliminar aquele e aquela que não gosta, não é igual, né? Então é a luta daqueles e daquelas que querem viver, que querem o direito de viver, contra aqueles e aquelas que querem o direito de simplesmente eliminar aquele que pensa diferente. Olha só as notícias que nós assistimos de ontem para hoje, né, no contexto aí eleitoral das eleições do país, né? Então, pessoas que pensam diferente simplesmente se acham no direito de aniquilar aquele e aquela que não concorda, que discorda, que tem uma opinião diferente, né? E é interessante como que a gente está afinado com a realidade do país. Eu acho que isso é o que me alegra em participar da chapa, é o que me alegra estar aqui hoje trocando essa ideia com vocês, né? Porque nós estamos aqui porque acreditamos na esperança, né? Não é aquela esperança de ficar sentado e esperar que as coisas vão melhorar, né? Mas é o esperançar do Paulo Freire de ir à luta, de fazer alguma coisa para que o mundo melhore. Então, por isso que a gente está se candidatando. Como a Vanessa disse, o grupo é bem diverso, tem pessoas que com experiência, que já participaram do atual plenário, como eu e a Vanessa, somos da atual gestão, tem pessoas que participaram de plenários anteriores e tem pessoas novas, né, que estão entrando pela primeira vez, se candidatando pela primeira vez, e que isso coloca aí uma diversidade muito grande na nossa chapa, que representa a realidade brasileira, né? Eu vou É falar isso. como essas pessoas novas que estão entrando agora, né? Do convite que eu aceitei justamente por ser uma chapa plural, da qual eu comungo das mesmas ideias em relação às questões dos direitos humanos, das políticas públicas, da necessidade de ocuparmos esses espaços, né? Então, quando a gente fala de ocupar espaço, é justamente esses espaços democráticos. Realmente nós vivemos um momento onde a diversidade tem que ser aniquilada, né? Ela não tem que ser dialogada, né? Essa falta de repertório, uma polarização. Então, quando a gente vem com uma proposta de um entendimento em relação a essas políticas, né? Numa perspectiva dessa diversidade, do pluralismo em relação a todas essas questões, então eu topei esse desafio para estar com esse grupo imenso, né? Estou aprendendo muito em relação a essa proposta, mas já entendi que a partir do momento que a gente se entende, né, enquanto profissional, e que é a mudança, nós temos que começar a ser essa mudança. Então, aonde que começa a ser essa mudança? A ocupação desses espaços, né? Hoje eu estou à frente também do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, enfim, todos esses espaços que eu tenho oportunidade de estar, aí eu já convido os nossos colegas a também fazer parte da nossa chapa, né, colaborando, estando junto, dividindo as ideias. No nosso, nós temos um site, né, Valks, né, Vanessa, para poder também estar dialogando com essa com a nossa categoria. Eu vejo que a diversidade ela faz parte do nosso dia a dia, então convidando aqui a todos e todas, né, que estão nos assistindo, que também comungam dessa ideia em relação a essa diversidade, enquanto uma necessidade, né, algo importante para dias diferentes. Então, o que que a gente vai começar a fazer a partir de agora? Esse diálogo, levar para vocês em relação as nossas propostas, entrem no nosso site, conheça, aqui está só uma parte desse time, dessa equipe, né? Tem uma equipe grande, são 18 conselheiros, então convido a todos que estão nos assistindo a estar acessando o nosso site, entrar no nosso Instagram, né? E estar colaborando com a nossa chapa. Vou falar um pouquinho dos que já estão aqui, né, Valks? Olha, estar na plenária que enfrentou a pandemia foi algo
extremamente desafiador, né? Porque era tanta coisa ao mesmo tempo que às vezes sentava assim e falava, gente, por onde eu começo, né? Vanessa, você viu isso, falar, sabe, alguma coisa sobre direitos humanos? Vanessa, você viu essa questão do xenofobia, racismo, transfobia, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Acho que a sensação era um medo, mas uma paralisia, tá, passou, agora a gente vai ter que resolver do jeito que dá, né? Então, assim, é muito disso, né? De tomar lugar, né? Nós, indígenas, eu gosto de usar a palavra retomada, né? Porque é um lugar que é nosso, que deve ser nosso, né? E que a gente precisa tomar, precisa retomar, precisa ter uma cadeira, né, cativa aí no conselho. E a minha história com o conselho já é desde a formação, né? Porque eu sempre achei estranho por que as pessoas não gostam do conselho. Mas, gente, eu vou me aproximar, né? Não é possível que não faça nada, né? E eu sempre gostei muito das discussões, assim, e é muito dessa representatividade, né? Ah, o conselho deveria falar sobre isso. Não está falando? Vem conversar com a gente, vem propor isso para que a gente discuta, né? Ah, o conselho deveria tratar disso e não trata. Todos os conselheiros, né, tem lá no site a relação de todos, como você encontrar. Olha, acho que é uma pauta legal, a gente precisa conversar sobre isso. O interior, né? Ah, aqui no interior a gente tem tal especificidade. O conselho está disposto, nós estamos dispostos a trabalhar o que a categoria precisa trabalhar. Não só as nossas bandeiras, né? Eu não sei falar só de povos indígenas. Sei e estou disposta a aprender outras questões que a categoria julgue necessário. Então, nós estamos aqui dispostos, né, para enfrentar mais esse período, né, que dessa vez a gente vai conseguir, né, trabalhar de uma forma, pelo menos eu, né, na minha autocrítica, não consegui fazer nada, que a pandemia não deixou, mas vamos fazer dessa vez e eu estou disposta, eu tenho certeza que todos também estão acessíveis à categoria. Tem dicas, tem reclamações, tem pontos de vista diferentes. Vamos construir essa chapa, vamos construir esse plenário com a categoria do Mato Grosso do Sul. Não só os 18, mas toda a categoria. E é legal que a psicologia, né, é uma das categorias que mais tem esse processo democrático, de participação, né? A gente tem os congressos regionais, tem um congresso nacional da psicologia, em que todo mundo pode participar e dizer o que espera do CRP para os próximos 3 anos, né? E é uma das nossas propostas, inclusive, né? Defender aí tudo aquilo que foi colocado lá, todas as decisões que foram combinadas, que foram acertadas, deliberadas no Congresso Regional da Psicologia aqui do nosso estado e no Congresso Nacional da Psicologia, porque é o espaço maior de debate, de discussão, de diálogo, e a gente precisa representar a todos e a todas. Por isso que a gente acredita que o processo dos COREPs, que são os Congressos Regionais da Psicologia, representam isso e a gente vai dar continuidade a esse processo, a esse trabalho, né? E a Paola me lembrou de uma coisa importante, né? A gente precisa dizer também para a categoria onde nos encontrar, né? Então a gente está aqui no Instagram, Chapa11CRPMS, a gente tem também conta no Facebook, no YouTube, no Twitter, e tem também um site que tem o nosso manifesto, escrito todas as propostas, né? Você pode entrar aí pelo próprio Instagram, ali na bio tem o link do site, você vai encontrar a fotinha de todos os candidatos, né? Cada membro da chapa, o seu mini currículo, um pouco de onde veio, o que faz, e também as nossas propostas, as nossas bandeiras, o que a gente defende e o que a gente quer fazer nos próximos 3 anos.
E aqueles e aquelas que estão construindo com a gente, como bem a Vanessa disse, né? O CRP não é só os 18. A chapa que está aqui não é só os 18. Tem muita gente ajudando, contribuindo, tem muita gente construindo uma psicologia melhor, uma psicologia mais democrática para os próximos 3 anos. Então, se você quer participar com a gente, entre em contato, pode ser por qualquer uma dessas redes sociais. A gente também tem um Pix, que é para levantar fundos para custear despesas de campanha. Então, panfleto, camiseta, adesivo, material típico de campanha, né, que a gente precisa para conversar com a categoria, tudo isso tem custo. Então, se você quer contribuir fazendo a sua doação, pode fazer um Pix para a gente. Também o Pix é o e-mail, chapa11crpms@gmail.com. Além disso, nós estamos com um evento programado para esse sábado. Vamos fazer um sarau cultural. Então, se você está aqui em Campo Grande, mora em Campo Grande, ou está por aqui de passagem, né, nesse sábado, você pode encontrar não todos da chapa, mas boa parte dos membros da chapa presencialmente nesse sarau cultural, que vai acontecer no espaço Refazenda, aqui em Campo Grande. Fica na rua Frederico Soares, número 357. Depois a gente vai publicar aqui no Instagram o endereço certinho. A partir das 16 horas estaremos lá. Se você é artista, se você expõe, tem algum trabalho para expor, também está convidado a apresentar, a fazer desse momento cultural com a gente. A gente quer fazer um momento mais descontraído, para conversar, para falar da vida, né? Para olhar cara a cara, olho a olho, né? Tomar um cafezinho ou qualquer outra coisa. E aí tem esse encontro marcado, dia 16 de julho, nesse sábado. Tá todo mundo convidado, né? Maravilha, Valks. Eu acho que demos aqui um pouco do nosso recado. Nós temos sempre uma proposta, acho que de abertura a esse diálogo, acho que isso nos marca, né? Essa abertura para o diálogo. Então, convidamos a todos da categoria que venha conosco, venha discutir, como eu que estou começando, estou aprendendo e já entendendo que esses espaços eles são espaços necessários para a nossa categoria. A gente só consegue pensar em algo, em mudanças efetivas se a gente ocupa esses espaços. Então, estou convidando aqui os nossos colegas e colegas que acreditam nessa perspectiva, né, de uma psicologia crítica, de uma psicologia que entende o seu papel social dentro de uma sociedade hoje, que precisa desses profissionais para esses diálogos em muitos dos nossos espaços que nós ocupamos. Então, estou convidando novamente, como disse o Valks, nós temos aí já o nosso evento, reafirmo aqui esse espaço que nós estamos construindo, não temos, pelo menos aqui já dou o meu relato, eu não sou muito das redes sociais, né? Mas estou fazendo aqui o convite a estarem nas redes sociais, a nos procurarem, né? E nós estamos aqui dentro dessa disponibilidade para estar construindo com vocês essa proposta de 2022 até 2025, tá certo? Vanessa? Vou reafirmar o convite, né? Pela terceira vez. Vem construir com a gente, vamos conversar, vamos nos conhecer, né? Vamos aproveitar que a gente já tem essa possibilidade de estarmos pessoalmente, né, Valks? Tem gente que ficou no mesmo plenário e se viu pouquíssimas vezes, né? Vamos aproveitar, né, que a gente pode compartilhar esses lugares e vamos conversar, vamos conhecer, vamos pensar numa psicologia, né, do futuro que está chegando. E é isso. Vamos lá. E dizer também, né, se você deseja aí uma visita nossa, né, no seu local de trabalho, no consultório, na clínica, no CRAS, no CREAS, na empresa, na organização de trabalho, né, na escola, nas secretarias aí dos órgãos públicos,
né? A gente está disposto a visitar presencialmente, levar material, conversar, né? Pode ser em horário de trabalho, pode ser final de expediente também. A gente está à disposição para conversar com todos e todas. Terão outras lives dessa, né? A gente já fez uma no mês passado, dia 11 também. A gente até brincou, vamos fazer todo dia 11 uma live. A gente tinha feito uma mês passado pelo YouTube, agora nós estamos fazendo uma hoje. Mês que vem terá outra live. Tem esse evento de sábado e vai ter várias outras atividades. Então acompanhem aí. As eleições vão acontecer em agosto, a partir do dia 23 de agosto até o dia 27, que é o dia da psicóloga, dia do psicólogo. Então você tem aí uma semana praticamente para votar. As eleições vão ser online, não precisa ir até a sede do conselho para depositar o seu voto. Você pode votar do computador, do trabalho, do celular. Lá na sede do CRP, provavelmente a comissão eleitoral está preparando uma estrutura lá para quem não tiver acesso, tem dificuldade, tem algum problema, não conseguir votar. Então, pode se dirigir nesse período, nesses dias, né? Que vai ter uma estrutura lá para ajudar essas pessoas que, por algum motivo, não conseguiram votar, né? Ou tem ou acesso à internet, ou algum outro problema assim. Então, outro detalhe importante, cada psicólogo e psicóloga precisa atualizar o seu cadastro junto ao CRP, que é a forma que o conselho tem de dialogar com a categoria. Então, se você, psicólogo, psicóloga, mudou de e-mail, mudou o endereço, mudou de cidade, enfim, atualize o seu cadastro junto ao conselho, que dessa forma você vai receber as informações, não só os eventos que o CRP faz, mas também as informações da próprio processo eleitoral. Vai receber as nossas propostas, o horário, os dias e horário da eleição, né? Então, para ficar atualizado, se atualize também, atualize seu cadastro junto ao CRP. E eu acho que é isso, né, meninas? Foi dado o recado, né? A gente combinou antes de começar que não ia passar de uma hora de conversa para não ficar maçante, né? A gente já está passando aí os 40 minutos de prosa, então acho que a gente já pode ir encerrando. Estou fazendo já essa fala de conclusão para ir encerrando, né? E dou a palavra para vocês também, meninas, para fazer a conclusão e se despedir aí da galera para a gente encerrar a live hoje. Maravilha. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, né? Convidá-los novamente ao nosso evento presencial, a estar nas nossas redes sociais, a nos prestigiar, nos dar sugestões, opiniões, né? E entender que nós temos que ocupar esse espaço. Agradecer aqui a nossa intérprete de Libras, né, a Eliane. Muito obrigada por estar conosco essa noite, tá? E aguardo vocês em breve para estar dialogando, tá bom? Obrigada, pessoal. Uma boa semana a todos e todas. Bom, eu gostaria de agradecer nessa oportunidade desse canal direto, né, com a categoria, da gente se mostrar, mostrar o que a gente pensa, mostrar de onde nós viemos, né, e para onde queremos ir com essa chapa, né? Como todos já dissemos, somos plurais, somos, né, diferentes. Então, vem somar com a gente, vamos fazer uma psicologia sul-mato-grossense democrática, inclusiva, enfim, vamos criar essa psicologia. Muito obrigada a todos, todas e todes. Até a próxima. É isso, gente. Obrigado, Eliana, pelo trabalho hoje. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. E o nosso recado final é do dia 23 a 27 de agosto. Para o regional, vote chapa 11, para o federal, chapa 21. É isso, gente. Obrigado. Boa noite a todos, a todas e a todos. Até mais.